Estou aqui para uma entrevista sobre o lançamento do livro com a iconografia, as imagens da história dos 100 anos do PCdoB. O Partido Comunista do Brasil completa 100 anos em 25 de março de 2022, um centenário feito de muitas personalidades marcantes, heróis clandestinos, grandes conquistas, lutas encarniçadas, derrotas, acertos, erros e muitas imagens históricas. Não dá para contar a história do Brasil sem falar dos comunistas. Portanto, nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, às 18h30, ocorrerá o lançamento virtual do livro Imagens do Centenário da História de Lutas do Partido Comunista do Brasil, de 1922 a 2022, com a participação da presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos. A transmissão ocorrerá no canal da TV Grabois, no YouTube, e na página do PCdoB 65 no Facebook. O livro é um lançamento da editora Anita Garibaldi, terá cerca de 600 páginas, quase 600 páginas, né, gente? De imagens, né, contextualizadas, e será lançado inicialmente em formato digital para todos. E no próximo ano deverá estar disponível para venda como um objeto físico. Para falar desse processo de confecção desta vasta pesquisa iconográfica e histórica, quem está comigo é o historiador Fernando Garcia, ele, junto com o Adalberto Monteiro, que também está aqui, que é o nosso secretário de comunicação do PCdoB. Ambos coordenaram esse processo. E, então, eles vão explicar para a gente aí. As informações que eu passei estão corretas, gente? Tá, só o nome da criança, né? A criança está nascendo, né? Uma boa imagem da centenária história de lutas do Partido Isso. Comunista do Brasil, 1922, só o centenário aí corrigindo. Tá certo. Então, quinta-feira agora vai ter esse lançamento, né? É um lançamento que vai ser de um objeto digital, né? Que vai estar disponível para todo mundo, vai ser fácil baixar? Eu acho que vai ser, está fazendo teste, vai ser fácil baixar, vai estar no portal do PCdoB, vai estar no portal Grabois, e ali vai ter um link que vai abrir o arquivo, assim, mais tentar facilitar o máximo possível para o leitor, para quem vai conhecer a obra, quem vai avaliar a obra. Né? Um detalhe importante que é acesso gratuito, né, César? Isso. E aí, Adalberto, por que um livro de imagens? Tem tantas opções, né, para celebrar esse centenário. Então, é que as imagens é uma linguagem que você sente, que você vê, que você raciocina, que você se emociona. E a resultante disso é que impulsiona para agir. Né? Uhum. Então a imagem ela documenta, ela dá visibilidade, né? Sobretudo considerando, daqui a pouco a gente pode falar mais nisso, e você na abertura se referiu, o Partido Comunista do Brasil, a trajetória dos comunistas brasileiros, né? Em ano próximo são 133 anos de república, e em 133 anos de república, em 100 anos a presença do Partido Comunista do Brasil. Só que a república foi infestada, infelizmente, essa trajetória histórica do país, por governos autoritários, por ditaduras, e a luta dos oprimidos, a luta da classe trabalhadora e a luta dos comunistas ficou por uma ação deliberada das classes dominantes, escondida, submergida. Então, nada melhor do que as imagens para revelar para o grande público aquilo que as classes dominantes sempre tentaram fazer, que foi ocultar ou deturpar a presença dos comunistas na história brasileira. E a gente vai ver que é impossível isso. Tal e qual separar a água do peixe, e o peixe da água não tem jeito.
Você sabe que eu pensei justamente nisso, né? São imagens, ainda hoje, né? A história da esquerda, né? Não só dos comunistas, mas a esquerda em geral, ela é ocultada, né? Ela é silenciada, as imagens elas não aparecem, a gente tem que forçar, né? Que essas imagens apareçam. Então, se isso acontece hoje, que a gente vive num mundo de imagens, né? Pululando o tempo inteiro, imagina no passado, né? Então, eu imagino que a gente vai ter aí um livro com imagens proibidas, né? As imagens que a história quis esconder, né? E aí, falando nisso, Fernando, existem períodos de clandestinidade do partido, né? Períodos difíceis de muita perseguição, né? E, portanto, muitas vezes de ausência de imagens, né? Houve alguma dificuldade em transponível? Algumas, mas essa parte das imagens, complementando aqui o que o Adalberto colocou, é, um, é bom a gente enfatizar, a gente está enfatizando isso desde o título, que é um livro de imagens. Ele não é um livro que tem imagens que ilustra texto. Né? É um livro que o centro, né, assim, o núcleo do livro são as imagens. Né? Isso é uma coisa que a gente tem pouco. Mas essa parte da falta, né, a gente tem uma que eu não posso deixar de falar, exemplificar, que é a falta da quarta Conferência Nacional do Partido de 1956. O partido teve 10 conferências. Né? E a gente consegue, de alguma forma, ilustrar as 10 conferências menos uma, 9 delas menos uma. Né? Que é a quarta conferência, que é uma conferência que ela se dá de forma muito específica, ela tem um tema específico, ela fala sobre o trabalho feminino do partido, como se dizia na época. Né? Então, e não tem fotos. Né? Mas, no geral, tem um outro aspecto desse livro, que é um livro de documentos, né? Da fotografia, do suporte pictórico, do facsímile, das imagens, que é muito recente na história a gente entender as imagens, as fotografias, esses elementos, como documentos históricos, né? E na história como um todo e na história do Brasil também. Então, o livro ele se parte disso. E a gente tem aqueles fenômenos, por exemplo, de que os arquivos que se perderam, porque os militantes eles tinham que se desvencilhar em grande parte dos nossos 100 anos, assim, mais da metade foi de clandestinidade. E os militantes tinham que se desfazer, queimar, jogar fora os documentos, as fotografias, né? Então fica, por exemplo, muito forte o momento alto do partido, que foi a segunda conferência, que a gente chama de Conferência da Mantiqueira. A gente não tem imagem nenhuma. Se alguém levou alguma máquina fotográfica naquele momento e tirou uma foto, essa foto não existe mais para contar a história. E a gente conseguiu ali colocar uma gravura, que é uma gravura dos delegados chegando, né? Um negócio a partir do que se contou da Mantiqueira. Né? Então, é um momento muito importante que não tem imagem. Né? E aí, outros dois momentos que faltam imagens por exemplo, o que foi sequestrado pela polícia, pelos aparatos de repressão da ditadura militar, na chacina da Lapa. Né? Aqueles policiais, eles tiraram fotos e existem massas de documentos que a gente não tem mais isso. Na década de 80 também, já no finalzinho da ditadura, a polícia estourou várias sucursais da TLO, o jornal Tribuna da Luta Operária, e sequestrou materiais também. Né? A gente tem pedidos feitos na Polícia Federal que nunca se manifestou com relação a isso. Esses documentos faltam. Né? E na história, às vezes, a falta de documento também diz muita coisa, né? Como desses dois, três momentos aqui que eu citei. Mas sobre esses períodos de clandestinidade, semi-clandestinidade, para as pessoas que nos assistem tenham a noção, então o PCdoB centenário, 100 anos. Desse centenário, César, amigos e amigas e camaradas, somente 38 anos foram na legalidade. Uhum. Vocês terem ideia, na República Velha, quer dizer, de 22 até 30, o partido foi fundado em 22, foram apenas 7 meses e 12 dias de legalidade. De 1930 até 1985, 1 ano, 6 meses e 10 dias de legalidade. O período mais longo de legalidade é esse que nós estamos vivendo atualmente, que começou em 1985
com o fim da ditadura até os dias atuais, que são 36. Então, você somando isso e desprezando uma fração de dias, é 38 anos, né? 38 anos em que o PCdoB atuou em plena legalidade, né? E o resto foi o que já foi dito aqui. Às vezes, até em períodos, como do governo Juscelino Kubitschek, o governo do Juscelino não era, obviamente, uma ditadura. Era um governo democrático, mas o Partido Comunista do Brasil seguia na ilegalidade, né? Até períodos de a ditadura militar, o período do Estado Novo, né? E lá na República Velha também nem se fala em termos de autoritarismo. E é que o Fernando dizia, né? Muitas vezes o militante, para sobreviver, tinha que destruir as imagens. Porque se a repressão pegasse as imagens, o Fernando sublinhou isso. Aquilo era a prova, né? Contra o partido e contra o militante. Contra outras pessoas, né? Podia envolver outras pessoas. Outras pessoas, aliados, amigos, familiares. Uhum. Mas, de qualquer maneira, o que importa é que, apesar de tudo isso, imagens e imagens resistiram. Uhum. O partido resistiu, e dessa resistência, imagens, e aí em arquivos pessoais, em arquivos públicos, né, que a gente pode seguir falando, porque tanto é que o nosso livro, Imagens da Centenária, História de Lutas do Partido Comunista do Brasil, tem mais de 2.000 imagens, né? E aí existe outra coisa que a gente poderia falar desde já, César, é que esse livro, essa primeira edição, como você disse que é uma primeira edição digital, em que a gente faz um apelo aos militantes, às militantes, aos comitês estaduais, municipais, aos amigos e amigas, aos pesquisadores, isto é, quem tenha acervo de imagens do partido, vai ter um e-mail que nós vamos divulgar no livro, para as pessoas enviarem, porque na versão definitiva que vai circular no ano que vem, nós pretendemos enriquecer o livro com novas imagens que possam nos chegar. E do ponto de vista digital, sempre dá, né? Sempre dá para avançar, né? Já que o livro também é digital, né? Agora, Fernando, já que existe essa dificuldade toda, né, da história, teve partes do acervo que precisou ser adquirido, comprado, fora do acervo do CDM? Olha, esse livro de imagens, ele parte do arquivo do CDM. O CDM é o Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois, e lá tem dezenas de milhares de fotos impressas, algumas centenas de milhares de fotos digitalizadas, negativos e tudo mais, só que esse composto todo não forma o livro, né? Muita lacuna que a gente precisou, por exemplo, em arquivos públicos, né? Conversar com amigos, né? E algumas situações, por exemplo, que 2 camaradas foram para a Albânia, né, e buscar uma coleção de fotos lá, o Bernardo e a Olivia, que haviam morado na Albânia durante os anos 70, e trazer imagens. Então, tem algumas dezenas de imagens que eles trouxeram que não era conhecida do nosso público, nem dos mais destacados pesquisadores da história do Partido Comunista do Brasil não conheciam essas fotos, né, que é uma coisa que a gente tem há pouco tempo, e algumas delas se revelam nesse livro. Essa coleção também, ela ampliava algumas cenas que a gente tinha só um recorte da foto, né, como uma foto do Daniele, uma foto do Guilhardini, toda uma cena posta que a gente não conhecia, né? Então, é um tesouro que a gente, né, pegou, trouxe da Albânia, né? Tá aqui, colocou nesse livro. E tem outros também. Os arquivos públicos ajudaram muito nesse sentido.
o Centro de Documentação e Memória da Unesp, né, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, esses arquivos públicos estaduais que tem muito arquivo da polícia, né? Então você pega, por exemplo, um conjunto de fotos do Comitê Municipal de Ribeirão Preto, cidade aqui do interior de São Paulo, em 45, 46, em atividade massiva, assim, são grandes atividades e do próprio dos próprios comunistas, né? Assim, atividade falando sobre a democracia, falando sobre justiça social, trazendo uma parcela do povo que até então nunca havia chegado perto desse tipo de discussão, e ali a gente pode ver o rosto das pessoas, né, a esperança naquele brilho de olho daqueles trabalhadores que estão nas fotos, a direção muito empolgada com as atividades. É bom a gente ver o livro assim através dessas coisas também, né? Esses elementos de cada foto. Cada foto é um universo. Aconteceram coisas antes daquele clique, aconteceram coisas depois. Né? É um livro que vai, apesar de ser de foto, ele vai trazendo um filme do centenário. Como são mais de 2.000 fotos, é possível a gente ter um panorama desse centenário. Eu, como jornalista, sempre que vou publicar alguma coisa sobre a guerrilha do Araguaia, por exemplo, é muito difícil achar imagens, né? E o que tem é difícil de usar, né? São imagens muito pesadas, né? Muito violentas. E até a identificação dos guerrilheiros, né? É uma coisa difícil por meio de imagens, né? Você tem ali um 3x4, muitas vezes, né? Às vezes é uma foto de prisão, né? Então, eu percebo essa dificuldade enorme E aí eu lembro de quando surge aquele vídeo do Oswaldão, né, na Tchecoslováquia, né, que é um registro tão importante em termos de imagens, né, de um herói, né, então, assim, isso para ilustrar um pouco essa dificuldade toda, esses momentos, né, e eu queria, Adalberto, saber se... Porque, assim, os historiadores estão sempre revisitando esses períodos e descobrindo coisas novas, né, sobre o passado da história do país. E aí, fazer essa visita por meio de imagens, né, principalmente vocês que foram ali investigar, procurar, fazer a caça, né, das imagens, trouxe alguma descoberta imagética? Trouxe alguma percepção diferente sobre algum período? Vocês destacam alguma coisa? Bom, o César, claro que numa pesquisa dessa como diz o Fernando, é um longa-metragem, né? Esse livro é um roteiro para um longa-metragem, porque você vê, sente e interpreta a história a partir de imagens, né? E eu acho que tem várias partes, personagens, né? Por exemplo, entre as gerações, porque o PCdoB chega aqui ao seu centenário pela luta de várias gerações, pelo menos 4 gerações. Nessas gerações tem lideranças do poste de Astrogildo Pereira, Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, Renato Rabelo e agora Luciana Santos, mas também nós temos centenas, milhares de militantes. E, por exemplo, em termos dos personagens, né? O livro joga luz num personagem que o apelido dele é o Preto Chaves, que é o Francisco Manuel Chaves. Olha esse personagem. O Francisco Manuel Chaves, ele participa da insurreição de 1935, liderada por Luiz Carlos Prestes, que a reação que os reacionários chamam de intentona. Veja bem, então já podemos vê-lo na insurreição de 35. E depois lá está o Preto Chaves, que é o Francisco Manuel Chaves, na Conferência da Mantiqueira, que foi a conferência que reorganizou o partido, porque o partido fora vítima das atrocidades, das perseguições do Estado Novo, com o fascínio do Filinto Miller comandando essa caçada aos comunistas. Aí, César e pessoas, amigos e amigas que assistem. Aí nós vamos ver o Preto Chaves aonde? Agora, na guerrilha do Araguaia. Então, o personagem que participou da insurreição de 35
nós vamos rever o Preto Chaves na guerrilha do Araguaia. Então, acho que o livro ele contribui para dar visibilidade a isso. E muitas coisas É uma também. saga, né? E muitas coisas, César, imagens que era de conhecimento de pesquisadores, de historiadores, mas agora, disponibilizado na internet de modo virtual, vai ser novo para muita gente, para o grande público. Por exemplo, o encontro do João Amazonas com Mao Tse Tung na China. Então você vê lá um Mao Tse Tung sorridente, o João Amazonas apertando a mão, etc., numa foto histórica. Bom, essa foto já era conhecida, mas de quem? Bom, de um círculo mais estreito dos comunistas. Agora essa foto vai para o grande público, né? Tem o ato de filiação o que o Luiz Carlos Prestes está entregando a carteirinha de militante para o Cândido Portinari e para o Graciliano Ramos. Quer dizer, dois ícones da cultura brasileira, Cândido Portinari e Graciliano. Então você tem a foto ali que mostra o vínculo do Partido Comunista com a intelectualidade, com os artistas, com o mundo da arte. Bom, eu não sei se o Fernando tem uma outra imagem aí, porque a sua pergunta... Não, eu acho que deve ter muito, pelo que eu estou vendo. Muita descoberta, né? Um outro aspecto, você falou se muda a percepção, né? Eu acho que mudar é um verbo forte, mas eu acho que ilustra muito o que já vinha sendo feito, porque há de se colocar esse livro de imagens uma cena de pesquisa sobre a história do Partido Comunista no Brasil. No nono congresso, em 97, o João Amazonas, ele institui uma comissão para se resgatar a história do partido, né? E lá para 2000, 2001, 99, eu não lembro direito, mas durante 2 anos foram feitos seminários nacionais sobre a história do partido. Daí se resultou alguns produtos, vamos dizer assim, bastante interessantes. Esse livro, eu acho que se insere um pouco disso. Então, lá foi feito logo depois, acho que no ano de 2000, 2001, um livro chamado Em Defesa dos Trabalhadores e do Povo Brasileiro, que são documentos, né, documentos escritos, lá de 1960 até o ano de 2000. Tinha também a declaração de março de 58. Né? Depois veio uma série panorâmica de artigos sobre a história do partido na revista Princípios. A partir desses artigos foi feito um livro, Contribuições à História do Partido Comunista do Brasil, organizado pelo Rui e pelo Augusto. Né? Teve 2 edições desse livro. Mais ou menos nessa época, o Centro de Documentação e Memória é instituído, né, para organizar a documentação. Né? Logo depois, em 2012, foi feito o documento dos 90 anos, né, pelos 90 anos do partido, e, ao mesmo tempo, se organizou uma exposição iconográfica na Câmara dos Deputados. Foi feita, junto com o Ministério da Justiça, em 2012, 2013, um livro, que é o Repressão e Direito à Resistência, a partir de um projeto que a gente fez com eles, o projeto Marcas da Memória. A gente fez 53 entrevistas e parte dessas entrevistas foi editada nesse livro. Né? Nisso a gente digitalizou todos os jornais nacionais do partido, sobretudo TLO, Tribuna da Luta Operária, e Classe Operária, que a gente não tinha isso direito digitalizado e acabou digitalizando. Né? Então, o que precisava mais nesse resgate de história, né, era a parte imagética. Né? Então, era colocar nesse contexto todo de resgate da história dos comunistas as imagens. Né? Então, mudar a percepção, eu acho que não teve muita mudança. Teve alguns descobrimentos, né? Mas se ilustrou todo esse trabalho que vem desde o final dos anos 90, pelo menos. De uma certa forma, você prova, né, algumas teses. Né? Ô César, Fernando e pessoal que nos assiste, o César perguntou o que muda na percepção. Né?
Fernando Garcia se referiu a um texto que é o PCdoB 90 anos, que é um documento do Comitê Central. Esse texto é uma nova síntese da história do nosso partido, porque pelas contingências da história do partido, do movimento comunista brasileiro e internacional, bom, é de domínio público que em 1962 o Partido Comunista do Brasil foi reorganizado em virtude de divergências teóricas, políticas, ideológicas no âmbito do partido, sobre os rumos da Revolução Brasileira, e também por conta de cismas, divisões que houve no movimento comunista internacional a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, onde ali, a partir dali é privado o movimento comunista. Bom, isso resultou, então, que a partir de 62, como o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, como continuidade revolucionária histórica do partido fundado em 1922, e surge o Partido Comunista Brasileiro, e depois um conjunto de outras organizações. E nessa luta, nessa jornada, muitas das vezes, nós do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, enaltecimos muito a história a partir de 1962. E esse documento dos 90 anos do PCdoB, nessa nova síntese, sem empanar a importância da reorganização em 62, o partido passa a valorizar a história inteira e o conjunto das gerações. Então, eu acho que vai ficar muito claro através das imagens o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, valorizando, por exemplo, o papel de Luiz Carlos Prestes. Uhum. O papel de Astrogildo Pereira, que foi o líder dos fundadores. Então, João Amazonas, que é o construtor ideólogo do nosso partido, tem evidentemente o seu destaque pelo papel gigante que ele cumpriu. Renato Rabelo, outros. Renato Rabelo, que sucede João Amazonas numa grande e aporta grandes legados ao partido, à gestão de Renato. Mas aparece, por exemplo, então, nas imagens, o papel do Prestes. Então, isso é algo também que as imagens, isso já tinha sido resolvido em texto e agora se resolvem em imagens. Mas existe, Adalberto, um diálogo com essas outras correntes do partido no pós-62, em termos do livro? Não, então, por exemplo, ali no período da ditadura militar, a luta contra a ditadura, a luta por democracia, por liberdade, se destaca o papel do PCdoB na resistência, na luta contra a ditadura militar. Nós sabemos que a ditadura, então, prendeu, torturou, matou, e também comparece no livro as realizações não só do PCdoB na luta contra a resistência à ditadura. Aparecem ações do MR8, aparecem ações de outras organizações que o Fernando pode discorrer. Então, o diálogo se dá aqui também, sobretudo de um período para cá, em que nós destacamos o papel de outras organizações, e mesmo depois da redemocratização, o papel dos democratas, do MDB, não só da esquerda, Uhum. do Partido Socialista Brasileiro, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Democrático Trabalhista, do PDT. Por que acontece? Os comunistas sempre defenderam frentes políticas. Uhum. Para a gente conquistar direitos para o povo, soberania do país, e lutar pelo nosso objetivo estratégico do socialismo,
é preciso unir os diferentes, unir os que têm afinidade. Então, eu aproveito a sua pergunta, César, para dizer também que nessas 2.000 imagens do livro, obviamente não só tem comunistas, tem democratas, patriotas, lideranças de outras organizações de esquerda. Porque isso reflete a política de alianças, de unidade, que na maioria da sua história o Partido Comunista do Brasil sempre, o PCdoB sempre defendeu. Fernando, você teria a destacar alguma coisa em relação a esse diálogo? Eu acho que o diálogo ele é permanente, inclusive porque o partido talvez seja o único caso no mundo. Ele é fundado a partir de uma outra matriz ideológica e política, que são os anarquistas. Então, uma das primeiras fotos que aparecem ali é uma que está o poeta Afonso Schmidt, né, o Edgar Leão Errou, o Astelgildo Pereira, o Antônio Canelas, né, são figuras, são líderes do movimento anarquista ali da segunda década do século XX. Né? Então, esse já é um diálogo. Né? Há outras também. Inevitavelmente, numa organização de 100 anos, há uma possibilidade vasta de criações, de cisões, de vitórias, de derrotas também, porque mais 60 anos na clandestinidade a gente sofreu as nossas derrotas, mas teve muitas vitórias, e o livro ele traz as duas coisas. Mas, por exemplo, entre 1926 e 1929, uma figura importante, um crítico de arte importante, o Mário Pedrosa, era do Partido Comunista do Brasil. Ele se coloca, ele está ali. Né? A gente reflete essas possibilidades no livro também. Depois ele vai organizar a Liga Comunista dentro desse processo mundial, esse fenômeno mundial que aconteceu, que é essa corrente trotskista, né? Que acaba sendo uma cisão do nosso partido. Há outro também ali, os anos 50, como o Adalberto colocou, os anos 50 paira sobre a corrente comunista brasileira a possibilidade de cisão. Antes ainda do 20º Congresso e muito mais depois do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Né? 58, 57, 58 se acirra, 60, até que essa cisão vai se dar em 61, 62, que vai se criar um outro partido. Né? Então, a gente entende que esse livro ele reflete um tronco fundado em 22 dos comunistas no Brasil. Né? E desse tronco, dessa árvore, nascem galhos. Né? Galhos que hoje já não existem mais, galhos que não tiveram continuidade, e galhos que tiveram continuidade, por exemplo, do PCdoB. E o livro, como o Adalberto colocou, é esse galho, mas a gente entende que há esse tronco fundador em 1922. Uhum. Vocês já sinalizaram, né, que existe um legado aí que esse livro deixa, na medida em que ele parece uma saga, né, um filme de cinema, né, contando a história. Ou seja, na verdade ele fica, né, como esse painel bonito, e que as pessoas vão olhar, muitos pesquisadores, né, vão olhar e vão ver ali uma história que dá para ser contada de alguma forma, explorada. Mas o que mais que fica de legado, Adalberto? César e pessoal que nos assiste, nessa metáfora do livro como um longa-metragem, é outra coisa que quem folhear o livro, quem degustar o livro, quem ler o livro, quem apreciar o livro, vai ver o seguinte: é a história do Partido Comunista do Brasil entrelaçada com a história do Brasil. Então, a primeira coisa é a seguinte: se é um longa-metragem, é um longa-metragem da história do Brasil entremeada com a história dos comunistas brasileiros. Né? Então, a outra coisa dessa trajetória é as gerações e o legado dessas gerações. Uma história tão longa e tão rica só foi possível por conta de sucessivas gerações que trouxeram o Partido Comunista do Brasil até aqui. E são militantes, desde militantes, milhares e milhares de militantes anônimos, a personalidades e lideranças da política nacional, que eu já citei, né? Astroggildo Pereira, à frente dos fundadores,
Luiz Carlos Prestes à frente da segunda geração, João Amazonas à frente da terceira geração, chegando a Renato Rabelo, que assume a presidência em 2001 e conduz o partido por 13, 14 anos, nesse período de grandes desafios novos, e chegando à presidência da vice-governadora de Pernambuco, ex-deputada federal, Luciana Santos, né? E eu gostaria de dizer o seguinte, quando se fala em legado, o legado dos comunistas, se a gente fosse resumir numa frase, eu poderia dizer assim, os comunistas, o Partido Comunista do Brasil, com ideias, lutas e realizações, ajudaram a construir o Brasil. Ajudaram a construir o Brasil com livros, com produção cultural, com lutas operárias e camponesas, com participação no parlamento brasileiro, os comunistas na Constituinte de 46, os comunistas na Constituinte de 88, os comunistas agora na resistência ao governo da extrema-direita de Jair Bolsonaro. Então, eu gostaria de dizer também o seguinte, que nesse livro, você vê que é um partido que entende o passado como um acervo de lições, de aprendizagens, como o partido e a classe trabalhadora, como o Brasil se construíram. Então, nós valorizamos o passado nesse sentido, mas nós vamos ver nesse livro que é um partido sempre com os pés fincados no presente. Os pés fincados no presente, mas com os olhos no futuro. Com os olhos no futuro. Né? Por isso que a gente diz que é um partido também centenário e contemporâneo. Porque ele é centenário porque ele sempre atuando na diversidade do presente para construir o futuro. Né? Agora, o livro em si, essa pesquisa que o Fernando disse, né? Você viu aí que se remonta desde o século passado, quando o João Amazonas decide que era hora e momento de começar a escrever a história do partido, e passando quando a Fundação Maurício Grabois, com o historiador Augusto Bonicore, que infelizmente já nos deixou, ladeado desde então pelo Fernando Garcia, quando a Fundação decide criar o Centro de Documentação e Memória. E o primeiro grande fruto disso foi a exposição iconográfica dos anos 90, quando o partido, completou 90 anos, né? Agora, esse livro, qual é o legado que fica? O legado de, como eu disse, primeiro, de dar visibilidade a uma história que sempre foi ocultada ou deturpada, que é a presença dos comunistas brasileiros na história do país. Né? Esse livro, como eu disse, ele pode ser um ponto de apoio para um longa-metragem, para um curta-metragem, para trabalhos audiovisuais. Esse livro, ele é ponto de apoio para exposições iconográficas. Agora, no centenário, nós vamos fazer novas exposições. Bom, as imagens já estão prontas, já estão pesquisadas. Uhum. Então, esse livro, qual é o legado também, sobretudo, é o legado que, como eu disse no início, que você vê, sente, se emociona, reflete, e que a resultante disso, que é essa que a gente espera, que o livro contribua para impulsionar, alimentar a prática transformadora, a jornada transformadora. É isso que eu penso, tem um legado prático. Do livro pode derivar um conjunto, por exemplo, aqui na imprensa partidária, no portal Grabois, no portal PCdoB, nós podemos pegar esse livro e ir fazendo tirinhas e divulgando ao longo do ano.
Olha, assim, tem vários desdobramentos, né? Uma obra que pode ser desdobrada em vários outros produtos. Quantas imagens dessas não podem ser cartazes, digitais ou físicos? Né? Olha aí também. Então é uma obra multimídia. Então é isso, César, que me parece importante destacar. Eu ia perguntar de que forma que o livro contribui, né, para as celebrações do centenário. Eu acho que está respondido, né, na Uhum. medida em que ele vai ser esse material, ele dá essa concretude, né, ao centenário, né, as celebrações, né, a gente vai ter exposições, né, quer dizer, você pode desmembrar esse livro em períodos, você pode desmembrar o livro em personagens, né, como vocês fizeram com o personagem que vai atravessando a história, né, do país. Quer dizer, ele contribui de muitas formas, né? E fica esse legado também, né? Esse material aí disponível. Eu queria que vocês terminassem, então. Bom, primeiro falem para mim, quanto tempo demorou essa pesquisa? Foi uma pesquisa longa, né? Foi uma pesquisa longa, né? Eu acho que de forma não sistemática, mas em alguns fôlegos, né? Nós vimos fazendo esse livro, elaborando e reelaborando desde os 90 anos, de 2012, ali na exposição que foi feita, a partir da exposição que foi feita na Câmara. Mas ele não levou 10 anos para ser feito, né? Eu acho que teve duas questões aí para esse tempo ser esse tempo longo, né? Uma delas é a questão da própria vida política do país. De 2013 para cá, né, foi um processo de dificuldades políticas que o país viveu, e isso se reflete também na nossa atuação, porque o efetivo da Fundação Maurício Grabois, como você sabe, não é grande, né? Não tem grande número de funcionários, quadros, nem colaboradores, mas é um processo que o país viveu e faz com que a gente compreenda o processo, forme a militância, emita opinião, né? Então, se a confecção levou esses 10 anos, a gente foi elaborando durante esses 10 anos. E uma segunda questão sobre esse tempo também é o tempo da maturação da história, né? O livro mostra bem isso está bem nítido no livro, que existe uma parte da história que foi muito bem discutida pelo partido, pela academia, por outros setores da esquerda brasileira, até mesmo pela direita, né? O período mais pretérito, né, foi sempre mais fácil da gente confeccionar. Existe uma história já consolidada, né, e do ponto de vista dos seus personagens, dos seus processos e tudo mais, é mais fácil, imageticamente, a gente refletir isso no livro. Quanto mais próximo, essa história ainda não está completamente definida, a gente está ainda sob terreno movediço, né? É muito arenoso ainda isso tudo, né? Tem um historiador importante francês, o Marc Bloch, que ele diz que o passado ele não muda, mas a nossa compreensão do passado ela vai sempre mudando. Então, esse período último do livro a gente fez e refez diversas vezes. Por exemplo, o ano de 2013, aquelas manifestações de junho de 2013, quando a gente fez em 2013 esse pedaço, eram várias páginas de foto, né? Porque aquilo ali a gente estava muito influenciado por aquilo ali, né? Quando chegou em 2014, que houve aquelas manifestações contra a Copa, 2013 já não tinha aquele vigor todo. Então a gente foi modificando. Quando chegou em 2015, aquelas manifestações massivas, tanto contra a Dilma e a favor da Dilma, esse processo de 2013 e 2014 ele também se modificou, foi mudando radicalmente isso daí. Né? Então, é o que os historiadores têm muito cuidado para tratar da história do presente. A gente tem aí o livro falando disso, mas é bem nítido no livro que o período mais pretérito ele é mais consolidado do ponto de vista do entendimento e compreensão da história. Do ponto de vista de até outro dia, né, ele já ainda não é tanto, né, precisa de um tempo para decantar. E isso fez o livro demorar também. E a pesquisa mesmo, tem uma foto que eu estava comentando ontem com o Adalberto, que a gente conhecia a foto, o Amazonas e o Lincoln West. Né? Uma foto de um, uma foto de outro. A gente conhecia a reunião que
que cada um estava, mas nunca houve uma junção das duas fotos. Na pesquisa do Augusto ele fez isso. Então ele pegou uma foto, pegou outra foto e montou uma cena, que é a cena colocada. Então é o Amazonas em pé, falando na ABI, sobre, acho que, a divisão do movimento comunista internacional, e o Lincoln West com a Elza Monerá do lado, né? Então a gente, para compor essa cena, se juntar esse quebra-cabeça todo, também leva um tempo, né? Então a gente é um pouco também das justificativas desse tempo de confecção do livro. Perfeito. Eu estou querendo encerrar aqui, eu ia pedir para vocês, se vocês querem mencionar outras pessoas que participaram aí da elaboração, mas se vocês quiserem também incluir aí alguma coisa que ainda não foi dito, que vocês consideram importante, fiquem à vontade. A primeira coisa eu vou pegar a sua deixa, César. Quer dizer, essa obra é uma obra coletiva. Seria impossível um livro desse sem aquilo que é uma das marcas do trabalho intelectual do Partido Comunista do Brasil, que é apostar muito, claro, nos talentos individuais, mas apostar muito no trabalho coletivo. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de sublinhar. Uma obra desse porte seria impossível sem um trabalho coletivo. No livro, tem a relação de um conjunto de pesquisadores, uma lista grande de agradecimentos, de pessoas que disponibilizaram fotos de arquivo pessoal, ou que nos ajudaram a esclarecer um ou outro ponto. E aqui a gente não vai citar todos os nomes, mas a gente quer destacar e agradecer. O que está dito lá no livro, a gente falar aqui de público. Mas a obra tem uma comissão editorial, né? Uma comissão editorial que é formada por Adalberto, Fernando, Augusto Bonicore, em memória, Oswaldo Bertolino e Felipe Spadari. Essa é a comissão editorial, né, Fernando? E Cláudio Gonzalez. E o Cláudio Gonzalez. Eu gostaria também de falar em obra coletiva, porque quando se fala em imagens, eu gostaria de também destacar aqui o trabalho de Bernardo Joffre nessa obra. Houve uma versão anterior que era até maior, né, Fernando? Mas que por conta do rigor, né, de direitos autorais de imagens, que é outro grande desafio, César, numa obra de imagens. Você tem as imagens, mas qual é a origem dessa imagem? Você tem o autorizo para usá-las, é o outro obstáculo. Então o Bernardo Joffre, ele concebeu num primeiro momento o designer dessa obra. Ele contribuiu também muito com os textos da legenda. A gente não comentou aqui, viu, César? Embora que o forte do livro, o livro é constituído por imagens, tem um texto longo, um texto da fundação até os dias atuais, que o leitor, a leitora, que ficarem cativados pela história do Brasil e dos comunistas, podem ler o texto que vai estar anexado ao livro. Então, eu gostaria de destacar esse trabalho do Bernardo Joffre, uma grande contribuição dele, tanto nos textos quanto na concepção do design, e do Cláudio Gonzalez, que concluiu e que trabalhou com afinco também nisso, né? Na parte do designer da obra. Porque no livro de imagens são os diretores de fotografia do filme, né? Uhum. Então, se eles errarem, bom, aí o livro não teria o elan, né? E aqui também eu gostaria de destacar o papel do presidente da Fundação, Renato Rabelo. Essa obra começou quando eu, Adalberto, era presidente da Fundação Maurício Grabois, mas o fato é que o Renato Rabelo, quando assume a presidência da Fundação, ele compreende a importância da obra e segue dando todo o aporte necessário para a obra ser concluída. E o Renato é um entusiasta
dessa obra. Então, até você, quando perguntou no início, olha, tem alguma correção sobre os dados técnicos do livro? Essa obra é uma obra da Fundação Maurício Grabois, publicada pela editora Anita Garibaldi, né? Então, a outra coisa, assim, a guisa já de encerramento da minha parte, depois eu só vou dar tchau, é repetir o que eu disse. A parte final do livro, César e pessoal, é o seguinte, é porque o livro é até 22, mas 22 não chegou ainda. Uhum. Então, o que acontece? A gente assume publicamente no livro de que uma obra desse porte, obviamente, tem erros, tem omissões e tem imagens que podem aperfeiçoar o livro. Então, a gente, a partir da publicação do livro, a gente solicita uma interação dos leitores e leitoras com os organizadores e com a comissão editorial. Os erros e omissões, desde já, a gente pede desculpas, mas vamos corrigi-los para a edição do ano próximo, né? No Brasil, os partidos políticos são relativamente fugazes, nascem e perecem com certa rapidez, ou transmutam, ou se fundem e mudam de roupa, de cor e roupa e conteúdo. Bom, e aí surge nessa constelação dos partidos um único, que é Centenário. Aí surge o que eu poderia chamar de um enigma, que o livro ajuda a desvendar. Qual é o enigma da longevidade do Partido Comunista do Brasil? E não é só longevidade, porque algo pode ser longevo e ser peça de museu. Partido que completa seu centenário, que tem 100 anos, e é um organismo vivo, pulsante. É centenário e contemporâneo ao mesmo tempo. É veterano e jovem. Qual é o segredo disso? Então, o livro ajuda a resolver esse enigma. E parte desse enigma é que é uma legenda que sempre trouxe a si o desafio de se renovar, de estar com os pés no presente, com os olhos no futuro, que valoriza o seu passado, um partido que soube aprender com os erros e acertos. Nós nos referimos a isso como o episódio da Revolução de 30, em que o partido se equivocou ao não intervir naqueles acontecimentos, no acontecimento primordial da história brasileira. Então, um partido também antenado com as descobertas das ciências e as consequências disso para o terreno do conhecimento, da prática. O marxismo, um partido que, sobretudo nas últimas décadas, procurou enriquecer e desenvolver o marxismo, que é a teoria que ilumina a luta. Então, acredito que o livro, através das imagens, ajuda a desvendar esse enigma, que se dá também à longevidade e à contemporaneidade pelo nosso programa. Um programa cuja síntese é fortalecer a nação e lutar pelo socialismo. Que quem folhear o livro irá ver é que são 100 anos de coragem e amor pelo Brasil. É bem provável que ao final desse 2022 a gente tenha que rever esses últimos anos, né, da presença dos comunistas na história da ascensão bolsonarista, né, já que é uma coisa tão recente, né, e o Fernando mostrou que o distanciamento muda a nossa perspectiva, né. Então, as pessoas têm que olhar para o livro também com essa perspectiva, né. Eu queria agradecer, então, Fernando, Adalberto, por estarem aqui com a gente explicando aí como que vai ser essa história, né, e que perspectiva que temos para a presença desse livro nas celebrações dos 100 anos, e voltar aqui a reafirmar, né, que nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, às 18h30,
vai ocorrer o lançamento, né, o lançamento virtual do livro, e com a participação da presidenta nacional do Partido Comunista do Brasil, Luciana Santos, transmitido pelo canal da TV Grabois no YouTube e na página do PCdoB 65 no Facebook. Esperamos todos lá, né, para a gente continuar essa conversa, né, e ter novos olhares sobre essa obra que é tão importante, né, que vai ficar aí como um legado importante. Obrigado a todos. Obrigado, César. A bandeira do meu partido é vermelha de um sonho antigo, cor da hora que se levanta, levanta agora, levanta a aurora, leva a esperança, minha bandeira. Tu és criança a vida inteira, toda vermelha, sem uma listra, minha bandeira que é socialista.